Boa noite, gente. Hoje às 20 horas. Muito obrigado pela presença, né? Quem está aí entrando ainda. Ah, vou começar falando, né? Porque aí quem vai assistir depois vai ter, então, alguns momentos já de apresentação. Estamos sempre aqui às quintas-feiras trazendo a nossa live e recebendo, então, alguns convidados, né? Alguns engenheiros, engenheiras que trazem a sua experiência para colaborar, né, com o entendimento do que é a profissão e do dia a dia, os caminhos que são possíveis de se tomar aí para quem começa a carreira. E esse é o nosso abraço então para todos que estão entrando aí agora. Aí o Caio já entrou, o Gabriel também, é isso. E aí tá lá. Tem um pessoal que eu não consigo descobrir quem é o nome, né? Aí, mas tem o Montano, aí o Marcos também. Olá, boa noite. Pessoal chegando, estamos aguardando daqui a pouquinho, a Débora já deve entrar também. E aí a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre geotecnia com ela, né? E ela vai contar então como é que transcorreu a carreira dela. Olha lá, o Marcos também entrando aí, tudo bom, Marcos? A Débora está entrando, olha lá. É só pedir aí, Débora, para participar e a gente já te inclui aqui. A Débora está aí, ó. Estão colocando aqui, Débora, aqui, por enquanto você ainda não pode participar, não sei o que acontece. Vê aí se é a questão da sua conexão. Estou colocando ali. Faz o pedido aí, Débora, vamos ver se ela chega, se ele chega aqui para nós. A Débora já está conectada lá, só falta ela fazer o pedido. Vamos lá. Estou aqui acompanhando a entrada da Débora. Bom, pessoal, para a gente adiantar um pouquinho, né, fazer uma propagandinha, para a semana que vem, aí acredito que a gente vai conseguir fazer às 19 horas, mas fiquem atentos ao horário, pode ser que tenha algum imprevisto. Então a gente não está de férias, a gente está ainda trabalhando, né, e propondo para vocês sempre uma live nova. Nós devemos falar sobre BIM com o Bruno Inocente semana que vem. Ele vai trazer também toda a trajetória dele e a experiência então que ele está adquirindo, que já adquiriu bastante, né, nessa área, nessa nova forma de trabalhar a nossa construção civil com planejamento. Opa, agora apareceu aqui para mim. Vamos transmitir ao vivo com a... Muito bem. Vamos ver se deu tudo certo. Está conectando. Oi. Oi, Kurt. Eu tô com um problema aqui para conectar no computador. Eu só Ah, consegui entendi. eu só consegui no celular. Será que tem problema? Não, aí você fica só mais perto um pouquinho da fonte, né? Na verdade, do roteador, se você puder, porque aí Não, garante que. eu tô bem do lado. Eu vou tentar aqui de novo pelo computador, se você puder me dar uma força aqui, que eu sou péssima em Instagram, tá? Sou nova no Instagram. Mas fica Vamos ver, eu vou tranquila. tentar novamente entrar na live Aham. e ver se aparece para mim do jeito que aparece, porque pelo celular aparece na hora. Entendi. O aplicativo, eu não sei se você instalou o aplicativo ou está entrando pelo site. Aí pode ter alguma É pelo diferença. site. Ah, tá. Então, Então é isso. se você Tá. baixar o aplicativo, talvez fique mais fácil. Agora, vê se for o caso, né? O celular mesmo a gente costuma fazer, talvez Então funcione vamos, bem. né? Porque já tá atrasado, né? Não, mas fica à vontade. Se você quiser, tenta sair e entrar novamente, porque o seu vídeo está congelado aqui para mim. Aí a gente tenta ver se Mesmo ele pelo melhora. celular tá congelado? Agora ele Pelo está celular tá congelado. congelado? Ou tá com a sua imagem congelada. Se você quiser tentar novamente, a gente faz mais uma tentativa aí para Tá, ver se melhora. tá bom. Só um minutinho, então. Vou desligar e entrar de novo, tá? Isso, tranquilo. Aí a gente fica atento para Tá, receber o seu obrigada. convite. Nada. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Então, a Alexandre está perguntando qual é o assunto de hoje. Hoje é geotecnia, né? Então, nós vamos trabalhar, falar um pouquinho, né, sobre como é que é essa carreira. E a Débora, então. A Débora, nas minhas contas, ela é a segunda engenheira que nós estamos entrevistando, é isso? Olha que honra, né? Tivemos a Evelyn e agora a Débora.
E tem um pessoalzinho que eu estou vendo aqui que eu já convidei também, a Aretusa ali, ó. E estamos querendo ver a sua participação aqui também, contar um pouquinho do setor elétrico aí, como é que as coisas estão e como é que foi a sua trajetória, Aretusa. E os planos também, né, para frente. Então vamos lá. José Luiz entrou aí. Então, semana que vem com o Bruno Inocente nós vamos falar sobre BIM, tá? Quais são as experiências que ele está tendo aí com essa nova forma de fazer planejamento e gestão de obra, e vai ser um assunto muito bacana e muito interessante. E aí, vou recomendar de novo, né? Todas as lives, a gente sempre tenta encerrar ela no momento correto aqui para ficar gravadas, né? No meu perfil lá no Instagram. E aí a gente pede para vocês assistirem, fazerem comentários, é muito importante que a gente veja os comentários de vocês, né, o Serginho entrando aí também, os comentários para que a gente também possa ir aprimorando as ideias, trazendo novos temas, né, proposta de outros colegas que a gente possa então fazer o trabalho. Vamos lá. Eu vou ter que fazer o aceite aqui da Débora. Vamos ver a solicitação da Débora. Vamos ver se a Débora vai entrar agora. Aquela solicitação que aparece, né, para participar, ela é só para a gente entrar na live aqui. Quem estiver assistindo, por favor, pode digitar nos comentários, tal, que vocês estão participando também. Débora, você apareceu aqui para mim, está meio congelada, mas você já apareceu. Sinto que tá congelado. Para mim tá perfeito. Pois é, né? Eu não sei se é a questão da conexão, mas tudo bem. Vamos começar a conversar e aí a gente vai vendo. Daqui a pouco deve melhorar aí. Então, moça, conta para nós um pouquinho aí de como é que foi a tua carreira aí, o começo de carreira, os perrengues, as coisas boas, as dicas que você pode dar pra gente. E saber como é que é uma engenheira trabalhando com geotecnia, isso é uma coisa muito bacana. Estava comentando aqui que você, pelas minhas contas, é a segunda engenheira que a gente traz aqui nas lives, e eu acho isso uma coisa fantástica, eu quero trazer mais. E já disse, tem algumas que a gente convida e acaba dando uma desviada, tal. Vamos ver se o pessoal cria coragem para participar aqui com a gente. Então vamos lá, Débora, conta para nós. Então, eu comecei, na verdade, a geotecnia, eu não caí de paraquedas ao mesmo tempo que eu caí, né? A geotecnia, a minha história com a geotecnia é desde criança, na verdade, né? Só que eu não sabia. Então, eu comecei a fazer a FEM. Na verdade, quando eu terminei o colégio, eu comecei a fazer biologia. Eu fiz 1 ano e meio de biologia. E aí eu sentia muita falta da área de exatas, né? Eu sentia muita falta da área de exatas. Então, eu optei por mudar, né? Ir para engenharia. E aí eu fui para engenharia na FEM. Aí, como eu fiz eletrotécnica no colégio, eu falei assim, vou fazer engenharia elétrica, né? Que seria, né? Eu ia seguir o que eu tinha feito no colégio. Então, entrei para fazer engenharia, falei, vou fazer uma engenharia elétrica. Aí eu tô com problema de segurar esse celular. E aí, quando eu estava terminando o primeiro ano, né, no começo do segundo ano, vem lá a sua fichinha de inscrição para engenharia que você vai optar. E aí, a minha primeira opção, então, era a engenharia elétrica, e eu estava em dúvida, porque eu não gostava muito da elétrica, né, não estava em dúvida ainda se era aquilo que eu queria mesmo. Aí eu fiz a opção, na verdade, comecei a conversar com o pessoal da faculdade, e uma das meninas que eu conhecia, que já estava 1 semestre à frente, falou assim, eu tô mudando, tô saindo da civil. Eu falei assim, nossa, mas por que? Tava saindo da civil. Por quê? Ela falou assim, vou fazer mecânica. Deus me livre de fazer engenharia civil. Imagina uma coisa, você tem que saber calcular o grão de uma areia. E todo mundo começou a rir, porque ninguém era da civil. Aí, como assim um grão de areia? E aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu falei assim, um grão de areia, né? Eu pensei, pra que você precisa saber do peso da areia?
E Ô, aquilo me Débora, chamou muita atenção. Oi. deixa eu fazer um comentário rápido, quer dizer, ela estava falando do tamanho do grão de areia, né? Ela nem chegou na parte que a gente tem que se preocupar com o tamanho do grão de argila, né? Que é muito menor. É, então, muito menor. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Aí eu falei assim, ai, mas a civil tá. Aí aquilo me instigou, sabe? Aquilo me instigou demais. Aí eu falei assim, eu cheguei em casa e falei pro meu pai, falei assim, pai, eu acho que eu não vou fazer engenharia elétrica. Ele falou assim, não. Acho que ele ficou com medo, falou, nossa, ela vai desistir de mais uma faculdade. Aí eu peguei e falei assim, não, pai, eu vou fazer civil. Ele só olhou pra mim, eu lembro até hoje, ele só olhou pra mim e falou assim, ah, também é bom. Falou desse jeito. Aí eu falei assim, ah, então tá. Só, por que meu pai falou também é bom? Porque o meu pai trabalhou a vida inteira com geotecnia, né? Hum, E eu não sabia que meu pai trabalhava com geotecnia, eu sabia que ele trabalhava com engenharia. Ok, mas não sabia que aquilo que ele trabalhava era geotecnia, porque eu não sabia o que era geotecnia, né? Ai, a gente não sabe, na verdade, quando a gente opta por fazer engenharia civil, a gente pensa em prédio, a gente pensa em construção, a gente nunca pensa o que está ali por trás. A gente nunca pensa. Na Então, verdade, Débora, esse é um ponto importante a gente comentar, né? Porque, de fato, a primeira visão que qualquer jovem tem da engenharia civil é isso, é o prédio. Mas é o todos os prédio, sistemas e todas as especialidades que a gente tem, elas realmente não, é muito, é é difícil captar. gigantesca. A engenharia Perfeito. civil é gigantesca, tanto que a história da engenharia civil é muito bonita, né? Por que engenharia civil? Porque eu não sou militar, né? Quer dizer, abrange toda a engenharia, né? E então eu falei assim, ah, vou fazer a engenharia civil. E aí eu comecei, engenharia civil, primeira aula do quinto ciclo, mecânica dos solos. Grande professor Ciro, saudoso. Ciro, aí, tô lá na primeira aula, a gente não se conhecia, né? O pessoal ali não se conhecia, porque você sai de um ciclo básico e vem cada um de uma sala, e a FEI era enorme, eram tipo 10 turmas, né? Para formar uma turma. Na minha turma foram 26 alunos, né? A gente estava em baixa, a engenharia civil era deixada de lado. E aí, todo mundo se conhecendo, então, primeira aula, quinto ciclo, professor Ciro. Ah, eu quero que vocês se apresentem. Aí começou, acho que, puxa, eu devo ter sido a primeira a apresentar. Ele falou assim, nome e por que engenharia civil. Então, eu falei assim, meu nome é Débora e eu não sei por que engenharia civil. Eu escolhi engenharia, ia fazer a engenharia elétrica e depois eu resolvi fazer a civil. Aí ele falou assim, mas você não tem nenhuma influência? Eu peguei e falei assim, olha, professor, pensando bem, eu tenho meu pai. Aí ele falou assim, seu pai trabalha na área de engenharia? Eu falei assim, trabalha. Aí ele falou assim, aonde seu pai trabalha? Eu falei assim, meu pai trabalha na IPT. Na época, meu pai trabalhava na IPT. Qual meu pai ficou 48 anos, acho que ele trabalhou na IPT. E aí o professor Ciro falou assim, o seu pai trabalha na IPT? Eu falei assim, trabalha, quem é o seu pai? Ele falou assim, eu falei assim, ele se chama Vair. Eu não acredito que você é filha do Vair. Aí ele conhecia o meu pai, ele falou assim, não, em aula de sondagem, então, em ensaios de campo, a Paty, falando oi, em aula de ensaio e campo, eu vou falar pro seu pai vir aqui, ele ainda brincou assim. Aí eu falei assim, legal, né? Aí que eu fui entender que meu pai trabalhava na geotecnia. Ele falou assim pra mim, seu pai é um grande geotécnico. Aí eu falei assim, olha, que legal, né? Aí eu gostei muito de mecânica dos solos. Inclusive o Ciro me convidou para ser monitora dele. Eu não aceitei, porque eu tinha fechado com uma média baixa e eu achei que não servia para mim aquela monitoria. Aí a minha nota boa tinha sido em hidrologia, tinha sido uma nota boa. Aí o Ieno, era o Ieno, né? Era Sim, Ieno? Ieno, né? isso. Era ele, professor. Ele falou assim, Débora, você não faz monitoria para mim? Aí eu falei assim, eu faço, eu não queria ficar parada, meu pai não tinha deixado, eu tinha conseguido um estágio numa construtora e meu pai não tinha deixado ir. Aí ele falou assim, não, você vai estudar. Na hora certa você vai fazer o estágio. Ele falou desse jeito, aproveita enquanto eu consigo que você só estude, né? Então eu comecei só estudando.
Aí, quando foi no quinto semestre, eu já tive aula com o Pietro. E aí que você se apaixona pela engenharia, né? Porque o Pietro faz qualquer um se apaixonar por estradas. E aí eu me apaixonei por estradas. E aí eu tive, a primeira matéria foi estradas. Eu ia um pouco mal, mas quando chegou em Estradas 2, que era a parte de pavimentação, eu fui super bem. Eu amava, porque eu gostava da subbase, da base, entendeu? E aí eu amei aquilo, amei. Aí comecei a fazer transportes, eu sempre conversando ali com o Creso e com o Pietro. Eu costumo dizer que foram os dois que me formaram, né? Foi o Pietro e foi o Creso. Foram os professores muito, muito, muito importantes para mim. A parte de ferrovias 1 com o Kurt também, né? Porque toda aquela preparação da base para ferrovia também a gente aprende um pouco da geotecnia, né? Pois é, Então, tem. Ali tem também a geotecnia. E na minha época de FEI, não tinham outras matérias de geotecnia, Kurt. Era mecânica dos solos 1 e mecânica dos solos 2. Fundações, a gente aprendeu dentro de mecânica dos solos 1, o que foi uma judiação, né? Graças a Deus você reformulou o curso. E então eu tive fundações com o Ciro ainda. E depois mecânica dos solos 2 com o nosso saudoso Vlastemiller de Censo. Perfeito. E ele também que foi um dos que movimentou bastante para a inclusão de fundações dentro do currículo. Nossa, ele era... saudoso, nossa, pessoa fantástica. Nossa, olha, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter aula com ele. Eu falo para todo mundo, quando tem algum projeto que está lá, o manual de pavimentações, eu falo, eu tive aula com o Censo. E aí o Censo virou e falou assim, olha, uma turma aqui da sala não vai fazer a P2, vai fazer um trabalho. Eu já me interessei, falei, opa, não vou precisar estudar para P2, né? Aí ele falou assim, vai fazer sobre as argilas de Santos. Aí eu falei assim, legal. Eu não sabia, né? Curti, sexto semestre de engenharia, argila de Santos, vambora. Aí a gente fez sobre o edifício Núncio Malzone. Então foi logo que estava terminando de erguer a primeira torre, de pôr ela no eixo, né, no prumo. Então a gente foi lá, fez um trabalho excelente sobre a torre. Nossa, assim, eu amei, sabe, a apresentação. A gente tirou 10 com louvores do Censo. E depois ele me deu uma bronca. Ele falou, se eu soubesse que você ia tão mal na minha matéria, eu não deixaria você ter feito esse trabalho. Mas eu fui mal porque eu sabia que eu não estava estudar. E aí depois o Pietro e o Creso sempre me puxando, né? Aqui fiz o trabalho na minha época chamava estágio supervisionado com o Pietro. Aí ele me deu lá um monte de coisa para eu ler e tal, e ele que me orientou. Eu não lembro direito o título que eu usei no trabalho com o Pietro, mas eu continuei, né, no próximo semestre do TCC, eu continuei com o Pietro e o Creso. E nessas férias, que todas as férias o Creso dava um curso de férias, lembra? Eu fiz curso de terraplanagem, eu fiz curso de pavimentação com o Creso, nossa, fiz um curso melhor que o outro. E aí eu fiz o curso de pavimentação de aterro sobre solos moles, que é aquele livro do Márcio Almeida, do Rio de Janeiro. Sim, muito bom. Muito bom. Eu fiz com o Creso. Aí, depois disso, o meu título do meu TCC foi Aterro sobre solos moles. Aí eu fiz o TCC... Você também já estava preparada, né? Você estudou as argilas de Santos, viu o problema do Núncio Malzone. Não, mas e você sabe que foi tipo assim, estava no caminho, mas eu não percebia, porque eu não percebia. E aí terminou, né, o último ciclo. O Creso virou para mim, estava terminando ainda o último ciclo, o Creso virou para mim e falou assim, Débora, você vai para a Unicamp. Aí eu peguei e falei assim, não, Creso, eu falei, eu não vou conseguir. Ele falou, não, você vai para a Unicamp. Ele falou assim, eu vou te levar para a Unicamp. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, ele marcou com o professor Pércio. Isso pro mestrado, né? Isso já pro mestrado, já tinha terminado a FEI, né? Aí ele falou assim, você vai para a Unicamp e você vai fazer
uma, uma aula com o Pércio, vai conversar com ele, vai fazer. A matéria dele é mecânica dos solos. Eu falei assim, mas Creso, eu queria mesmo transportes, eu gosto da pavimentação. Aí ele falou assim, não, Débora, você gosta da geotecnia. Aí eu falei assim, não, eu quero transportes. Ele falou assim, não. E ele era de transportes, né? Ele é, né, até hoje na Unicamp de transportes. Aí ele pegou e falou assim, não, você vai fazer geotecnia. Se você não gostar, você vai fazer um semestre de geotecnia. Se você não gostar, você conversa comigo de novo e você muda para Transportes. Para transportes, tá? Aí eu fui. Naquele semestre, foi assim, tipo, foi um semestre, o Pércio não ia dar mecânica dos solos, ia ser a Miriam Miguel. Ah, Miriam. Bom, a Miriam também é uma pessoa muito... Né? Muito Aí eu falei pro Creso, falei assim, Creso, não é o Pércio que vai dar a mecânica dos solos. Ele falou assim, bem, então você faz mecânica dos solos com a Miriam, que eu não conheço, porque ela estava entrando na Unicamp. Ele falou assim, e você faz a matéria que o Pércio for dar esse semestre. Era contenções, com o Pércio. Muito bom, hein? E com o Pércio, né? Não, ele é matemático, né? Principalmente. E aí eu fiz contenções com o Pércio e mecânica dos solos com a Miriam. No primeiro dia, você sabe que a geotecnia, transportes era super concorrido. Geotecnia tinha eu e mais 2 alunos. Aí, né, ninguém vai pra geotecnia, curte ninguém. Tanto de areia pra aí, né, tanto de areia pra pesar. Aí eu fiz... a primeiro dia de aula, a Miriam virou para mim e falou assim, Débora, eu li o seu currículo. Por quê? No estágio, olha isso, ainda tem um estágio que eu nem contei a parte do estágio, né? O meu primeiro estágio eu fiz com uma moça que tinha estagiado na EPT com o meu pai, e aí eu fui estagiária dela na parte de meio ambiente da Lenk. Legal, aí eu fiz a parte de meio ambiente, só que o setor de meio ambiente ficava dentro do laboratório. Eu passava pelo laboratório e nem podia ir curiar o laboratório. Aí eu fazia na parte de meio ambiente, eu trabalhava com ela e ela estava fazendo doutorado, então eu ajudei muito no doutorado, ia muito na USP fazer a pesquisa para ela, assim, ajudar ela na pesquisa. E aí depois eu fui fazer estágio, meu pai falou assim, agora você vai aprender a trabalhar, e me colocou para fazer estágio na Alfagels, junto com o Rui Baiô. Aí eu fiquei no laboratório, e aí o Rui Baiô ainda me colocou como gerente de qualidade. Então Poxa, eu tinha que saber todos os ensaios que a Alfagels realizava. Então eu passei por todos os ensaios, desde argamassa até solo, todos. Betume, todos os ensaios eu tive que fazer na prática e tinha que certificar. Então, tipo assim, ó, eu calibrava, eu que corria atrás de calibração de equipamento, tudo, eu que tomava conta do laboratório para ele. Que fantástica experiência, hein, fantástico, Débora? E aí, quando a Miriam viu o meu currículo, ela falou assim, Débora, eu preciso de alguém no seu perfil para entrar numa pesquisa comigo. Você topa? Era meu primeiro dia de aula na Unicamp, uma mulher te chamando para você ser orientada dela. Eu falei, desculpa, assim, Creso, né? Desculpa o Creso que queria que eu fosse com o Pércio, mas eu vou aceitar a Miriam. E aí já começamos, eu e a Miriam. Eu comecei a acompanhar ela nos furos, mas a pesquisa da Miriam era na área de não saturados. E eu estava vindo de uma área saturada. Você acha que eu gostei? Não gostei. O solo não saturado, ele tem umas particularidades, né? Então, é muito específico. É um solo tropical, né? Eu cheguei a fazer. A Miriam chegou a dar um curso, que hoje ela não é mais da geotecnia. Eu não sei se ela ainda dá esse curso, mas era um curso muito bacana que ela dava, que era mecânica dos solos não saturados, mecânica dos solos tropicais, que ela dava. Muito legal. Foi muito legal, sabe? E aí eu fiz essa matéria com ela e não me adequei, não adiantava, não dava. Mas ela falou, não, bem, Débora, a gente vai achar uma área para você, ela falava. Aí ela falou assim, seu TCC é em não saturados. E aí veio a proposta de um emprego, porque assim, quando eu terminei, concluí a FEI, eu ainda fiquei alguns meses estagiando na Alfagels. Né? Mesmo como gerente da qualidade, eu ainda era estagiária, porque não requeria formação para o cargo. E aí eu saí em julho
da Alfagels e fui para Engevix, porque o Pietro Engevix, me outra ligou, grande empresa, hein? o Pietro me ligou e falou assim, Débora, eu tenho uma vaga para você. Você aceita? Aí eu falei, claro, o Ó, professor me indicando uma vaga, né? então, tá vendo que E o aí, que é a gente ter o relacionamento, né? é, E assim, e e a olha, gente eu gosta, se não, identifica com a disciplina e acaba criando relacionamento com o professor também, né? não, eu tive um relacionamento, um relacionamento eu tive muito, assim, apesar de nunca ter sido uma excelente aluna, porque eu era meio preguiçosa, era, eu me dava muito bem com o Creso, com o Pietro, me dava muito bem com eles. E aí o Creso me pediu para, o Pietro falou dessa vaga, e fui trabalhar na área de transportes, Legal. na Engevix, né? Era um contrato do DR e tal, era legal. Mas ainda não era o que eu queria. E aí eu pedi uma vaga na geotecnia, e não tinha uma vaga na geotecnia na Engevix. Então, a Cíntia, que era da geotecnia, falou assim, olha, tem um professor precisando de uma pessoa. Aí ela me apresentou, que era o professor Jorge Fugi, e aí eu fui trabalhar com ele. Só que assim, eu tinha saído, porque o meu contrato na Engevix era 1 ano, terminou o contrato da Engevix, eu fui para a prefeitura, trabalhar na Defesa Civil. Então, Uau, só hein? com escorregamento. Só Puxa, escorregamento. que é E uma coisa aí, também fantástica, né? Ainda mais quando a gente pega algumas comunidades, assim, que, né, então, era só comunidade. A cidade que eu trabalhava era 80%, 70% da cidade era área livre, né? Então era muita comunidade. E eu comecei a trabalhar e eu acompanhava a Defesa Civil. Era a parte de habitação e Defesa Civil. Então, na Defesa Civil, eu acompanhava e ajudava, sabe? Tipo, olha, essa casa tem risco, essa casa não tem. Eu lembro de uma obra que eu fui acompanhar, bati no portão da obra, falei assim, eu queria saber a plaquinha do responsável técnico da obra, que eu precisava falar com ele, porque quem me chamou foram os vizinhos do fundo, né? Que tinha, acho que uns 12, 15 metros de altura, a casa do fundo. eu já estou Aí eles me imaginando, né? chamaram, eu fui O lá. pessoal lá embaixo vendo o pessoal construindo lá em cima e preocupado, meu, o que vai acontecer? Estou Não, o visualizando pessoal isso. lá em cima olhando o pessoal lá de baixo. O Tá, pessoal lá entendi. de cima me chamou por causa da obra de baixo. Aí eu bati a palma e o rapaz falou Estavam assim, olha, cortando o terreno, é isso? eu sou o responsável da obra. Eu falei assim, e deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. E aquele talude ali no fundo? Como o senhor está cortando aquilo? Com qual autorização? O que o senhor tem de estudo do talude? Ele estava cortando reto. Aí ele virou para mim e falou assim, você é estagiária na prefeitura? Aí eu peguei e falei assim, não, eu sou engenheira na habitação. Aí ele pegou e falou assim, eu vou te falar uma coisa, eu estou usando broca não sei de quanto, não sei quantos metros de profundidade, e vou fazer um muro de contenção. Eu peguei e falei assim, até o senhor construir esse muro, eu estou perguntando sobre o talude. Aí ele pegou e falou assim, não, mas a gente já está construindo, ele já estava realmente erguendo, mas ele tinha tirado todo o talude. Ah, porque eles estão invadindo o nosso terreno, eu até podia ter tirado até mais. Eu peguei e falei assim, não, senhor, a casa já existia quando o senhor chegou nesse terreno. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, menina, quando você estava nascendo, eu já trabalhava com obras. Eu falei assim, ok. Eu falei para ele, eu vou te avisar uma coisa, a obra do senhor vai cair. Se o senhor não fizer as coisas que tem que fazer, se vier uma chuva, a sua obra vai cair. Aí ele pegou e falou assim, tá bom. Eu falei assim, amanhã eu volto para falar com o responsável. Ele falou assim, tá bom, amanhã o engenheiro vai estar aqui. No outro dia eu cheguei na obra, o portão trancado, com correntes. A Hum. casa de baixo, a casa de cima tinha descido. A casa de cima tinha descido um pedaço. Eles pegaram uma fossa, que é muito, né? Ah, Muito perigoso. E é uma cidade que, não, assim, tipo, na minha época, lá não tinha muito saneamento. A Sabesp tinha uma briga com a prefeitura, então metade da cidade tinha Sabesp, metade da cidade não tinha, eram fossas. E ele recortou a fossa, caiu o então, cômodo da eu vou casa. fazer um comentário rápido, Débora. Você vê, né, quer dizer, a responsabilidade. Você, no papel de uma funcionária pública, deve tem, assim,
devendo, né, prezar pela segurança da população e tal, e você ainda encontra a empáfia das pessoas, né, numa situação dessa. E você vê, quer dizer, a experiência, é lógico que ela é uma coisa importante, mas quando a pessoa entra num nível de presunção como essa que você enfrentou, nossa, como é complicado, né, muito difícil, É, isso acho que vale para até todo porque, mundo, né, para entender todo um mundo, pouco até isso. porque ele sabia que eu não tinha a experiência, mas eu tinha feito contenções com o Pércio, pronto. E assim, tipo, eu sabia que aquilo, porque assim, quando eu falo para você que eu, de alguma maneira, cresci na geotecnia, quando eu era desde criança, meu pai me levava para várias obras. Então, para me mostrar a máquina, ou porque a gente estava indo viajar para casa do avô e na estrada ele parava porque ele já tinha que ver um talude da rodovia. Então, tipo, meu pai sempre me conversou muito. Então, quando eu fui para civil, ele já falava muito sobre contenção, muito sobre taludes, entendeu? Então, eu comecei a prestar atenção muito nessa parte de contenções. E, e então essa foi um primeiro desafio, foi esse, sabe? E aí eu levei como uma questão de honra. Eu não tinha obrigação nenhuma, eu tinha obrigação de notificar o cara. A prefeitura tinha a obrigação de multar ele, de embargar a obra, até ele fazer a obra, mas eu era recém-formada, eu ainda era muito mais humanizada do que. Então eu cheguei e falei assim: não, olha, eu sei que eu falei tanto na cabeça desse homem que ele alugou uma casa, colocou as pessoas da casa de cima para morar nessa casa, mas eu infernizei ele, sabe? Até a obra concluir. Até a obra concluir. Esse foi meu primeiro grande desafio, sabe? Olha, Débora, E eu acho que depois, você fez o que deveria ter feito, quer dizer, acho que infernizar, no é, final das contas, não é a palavra, na verdade, você mostrou para é ele que a responsabilidade que ele de fato devia ter, a é lógico. responsabilidade. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, o senhor pode, depois eu cheguei a conversar com ele, ele foi na prefeitura atrás de mim, né, e eu falei para ele, olha, eu não estou menosprezando os anos, ele falou, nunca me aconteceu isso, eu falei assim, olha, eu não estou menosprezando os anos que o senhor tem, até porque um mestre de obra sabe muito mais do que um engenheiro, muitas vezes, porque a vivência dele é campo, a nossa, por enquanto, é teórica, depois que você vai para campo, hoje eu sou muito mais de campo do que, né, do escritório, mas assim, tipo, você tem que ter aquela vivência, sabe? Porque a teoria, às vezes, não te adianta realmente muito. Então, às vezes, você fala, ah, eu vou dar um jeitinho aqui, o ensaio está sendo realizado. E a gente sabe que ensaio de laboratório, ensaio de campo, às vezes, na última hora, você tem que dar uma adaptada, senão não vai dar certo. Não adianta, entendeu? Você não vai fazer uma coisa totalmente errada, mas você vai dar uma ajudada ali. Vamos adaptar, vamos fazer assim, adaptar um equipamento daqui. Eu adaptei equipamento no laboratório para poder fazer o meu mestrado. E, Isso e é aí, engenharia, né, como já, Débora? isso é engenharia, entendeu? Não Não é é só só a aplicar as teoria. continhas, é você também pegar os Então, conceitos e e nem só a conseguir. teoria, você chegar, eu já peguei vários engenheiros na obra, não, mas na teoria eu falava, meu amigo, mas na teoria não dá, entendeu? E aí eu fui para. Aí eu tava trabalhando, saí da prefeitura para ir trabalhar com esse professor, com o Fuji. E, meu, a gente fez cálculo, eram contratos da Engevix que a gente apoiava, né? A gente fazia os cálculos geotécnicos para as obras da Engevix. Então, eu traçava perfil atrás de perfil, eu tracei muito perfil geotécnico com ele, fiz o cálculo de T100, P100 de todos os tanques de adensamento, a gente que fez os cálculos. Que Meu, aqueles maravilha, hein? tanques enormes de petróleo, né? Assim, fizemos. Foi assim, tipo, meu, uma experiência. E aí eu fiquei com o Fuji 2 anos. Aí eu casei e continuei com o Fuji. A gente virava à noite. O legal do seu Fuji é que a gente não tinha horário para trabalhar. Às vezes a gente começava a trabalhar 3 horas da tarde e virava à noite trabalhando. Era muito legal, sabe? Era três Pois horas da é. manhã, às vezes 5 horas da manhã. Isso é o que a gente fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. É só Eu, isso, eu falo que eu justifica. amo a geotecnia, eu amo. E assim, depois eu fui para Tecnogel, porque a Tecnogel precisava de um profissional como o meu perfil. E eu tinha conversado
eu tinha conversado com o... Ai, esqueci o nome dele agora. Ele era dono da Specenge. Ele já faleceu, é o Dr. Nelson. Ele era dono da Specenge. Então eu falei, Dr. Nelson, o senhor não tem um trabalho para mim aí? Porque eu tô precisando pisar no barro. Aí ele pegou e mandou meu currículo para a Tecnogel. E você sabe que conhecimento na engenharia é tudo também, né, Curti? Olha, em qualquer área, né? Na engenharia é recomendado. Mas se você tem conhecimento... Esse é uma outra questão que nas lives a gente sempre coloca, né, Débora? Porque o importante não é aquele conhecimento falso, eu sou amiguinho de um, de outro, isso aqui. Não, na verdade, assim, você manter, de fato, o contato com as pessoas e mostrar o seu interesse, né? Mostrar quem você é ser muito claro, assim. Mas é importante, sim, porque, assim, é o network, né? Essa é a palavra que a gente pode usar mais técnica para falar do que é né, esse assunto. Porque, assim, não é simplesmente, o cara é amiguinho do outro, indicou tal. Não, na verdade, assim, a pessoa te reconhece como um grande profissional, você tem essa especialidade, e aí você, lógico, se colocando para a pessoa, falando, olha, estou interessado, estou à disposição e tal, as oportunidades aparecem. Então, acho que é isso mesmo. E aí depois eu entrei na Tecnogel, então, pelo perfil, porque eles estavam trazendo um equipamento novo da Finlândia para fazer tratamento de solos moles, né? Aí... tá te perseguindo o assunto. Aí eu peguei e falei, eles falaram assim para mim, você topa? Você já tem pesquisa na Unicamp? Eu estava só cumprindo... créditos na Unicamp, né? Eu ainda não tinha pesquisa. Eu falei assim, topo sim. Aí eu comecei a desenvolver. Então eu tive que começar, e tipo, era tudo assim, todos os artigos que a gente já encontrava, tava em finlandês ou em sueco. Aí eu tinha que traduzir para o inglês para depois traduzir para o português. Era terrível. Isso sem ter o Google Tradutor, hein? Tradutor. E aí... e assim, sem você ler, eu tinha aqui em casa, sabe aquelas caixas de papel sulfite? Eu pegava aquelas caixas e era cheio de artigo ali, eu ficava lendo, sabe? E a Miriam, ela é super detalhista, né? A Miriam era minha orientadora, ela é super detalhista. E aí eu comecei a fazer a pesquisa para eles. Então, a gente desenvolveu desde o laboratório. Eu fui em fábrica de batedeira, porque a gente precisava de alguma coisa que imitasse o campo. Então, eu fui visitar várias fábricas de batedeiras planetárias. Puxa vida, hein? Olha só, olha o nível da interdisciplinaridade, da criatividade que a gente tem que ter como engenheiro, olha isso. Tem, então eu ia lendo aqueles trabalhos, ia vendo mais ou menos, e aí eu ia fazendo. Só que assim, é um ensaio tão difícil, porque você tem a representatividade do campo, 50% do que você vai ter no laboratório. Não é assim muito próximo, é bem diferente. Mas você conseguia, então, tipo, a minha dissertação de mestrado é toda em cima de dry mix, né, de mistura de solo mole com cimento. Ou seja, pesquisa totalmente aplicada a um caso prático mesmo, ou seja, um desenvolvimento de equipamento, de técnica. Muito legal. Técnica, tanto que depois, no final, um professor da banca, da minha banca, não lembro o nome dele agora, ele era da agrícola, até porque ele trabalhava com materiais. E a gente teve que chamar uma co-orientadora, por quê? Porque entrava o solo, que era a nossa parte, minha e da Mira, e entrava o cimento. Então a gente chamou a Gladys Camarini, da Unicamp, e ela foi nossa co-orientadora. Que legal, e no final, na minha apresentação de dissertação de qualificação, a Gladys não, esse professor virou e falou assim, vocês sabem que vocês poderiam ter pulado direto para o doutorado. Uau, porque era algo inédito. Que legal! Ele falou que a gente podia. O nosso trabalho, o nosso artigo, o primeiro artigo internacional que a gente mandou para um congresso, foi aceito para apresentação. Meu primeiro artigo internacional tinha sido aceito, o meu e do Akira. Meu, vida, foi assim, nossa, a Miriam não acreditava,
ficou super feliz. Aí no dia da dissertação, esse professor falou assim, eles começaram a banca, eu lembro que eles começaram assim, olha, eu li o seu artigo 3 vezes para eu entender que era uma qualificação. Aí o professor falou assim, olha, você sabe que eu voltei lá no índice, porque eu pensei assim, isso aqui é uma qualificação ou é uma defesa? Ele achou que era uma defesa já, que não era uma qualificação tão perfeito que estava o trabalho. Porque a gente batalhou, viu? Eu e a Miriam ali, ó. Eu moldei, eu rompi os corpos de prova. Nossa, olha, o pessoal do laboratório de materiais da Unicamp são excelentes. O pessoal de geotecnia também deu uma mão, mas assim, tipo, claro, eles me ajudaram bastante de geotecnia, mas os que me ajudaram mesmo foi de materiais, sabe? Para eles eu tenho que tirar o chapéu. Muito legal, né? E aí Esse eu apoio é fundamental. terminando, não, foi muito. Terminando o mestrado, eu ainda continuei, acho que 1 ano só na Tecnogel, e depois eu queria novos caminhos e não deu certo eu continuar ali. Aí eu saí da Tecnogel porque eu recebi um convite da Transpetro, para trabalhar na Transpetro. Então, eu recebi esse convite e achei que não tinha como negar e fui, mas não era nada do que eu imaginava, sabe? Porque assim, tipo, eu era uma engenheira contratada, né, convidada para trabalhar, não era concursada, então tinha Deixa muito eu te preconceito. perguntar o contexto. Aliás, deixa eu antes aproveitar que o Alexandre aqui Uhum. está tá dizendo que o seu trabalho final de mestrado Meu ficou marido. muito bom. Então tá aí, né? Muito obrigado pela presença, Alexandre. Mas assim, então, deixa eu entender, quer dizer, esse foi um convite, não foi necessariamente, foi uma indicação de alguém, você tinha submetido o Não, currículo para eles, como é que foi? não, Só para eu... eu tinha submetido o meu currículo na Cato, na época. Entendi, Eu entendi. estava trabalhando na Tecnogel, mas coloquei o meu currículo na Cato porque eu tinha interesse em mudar novos ares, porque na Tecnogel eu estava ficando muito no escritório. Nossa, a Tecnogel para mim foi a melhor escola, estou super grato a eles, nossa, aprendi muito lá, mas eu queria novos ares e fui para... Isso é algo também importante. Desculpa que eu te cortado agora, mas assim, é muito importante, né? Porque assim, os anseios que a gente vai desenvolvendo durante a carreira, isso também é importante, né? A gente não pode ficar É, parado, assim, estagnado. Zona de conforto, não, ela é boa até um certo ponto. Depois é, é um problema. sim. E aí eu fui para uma empresa que eu namorava fazia muito tempo, então, tipo assim, eu já estava com aquele descontentamento, apesar de só 1 mês de Transpetro, era muito preconceito, muito preconceito, Você estava e sofrendo preconceito, tava isso? muito Ah, entendi. preconceito, porque É, assim, ó, quando você é um contratado, o teu salário é maior, você não tem os benefícios que a Petrobras dá para um funcionário, que é aquele no final do ano, aquele monte de dinheiro e tal. Mas você tem um salário para recompensar isso. E eu tinha entendi. carro, tudo da empresa, entendeu? E eu Entendi. não Quer era dizer, concursada. na verdade, assim, é porque quando a gente fala de preconceito, parece que é uma coisa com relação a ser mulher ou coisa e tal. Na verdade, É, não foi esse o não, contexto. Foi em não, relação à não, sua não. posição Tinha profissional preconceito mesmo. até pelas mulheres. E assim, tipo, eu não tinha, ninguém me indicou aquela vaga, entendeu? Se fosse assim, a Débora é peixe do fulano, ok, mas não, eu não era peixe de ninguém, porque eu não conhecia Entendi, ninguém. entendi. E aí, só que aí também, tipo, aí veio a RET, que era uma empresa que eu paquerava há muitos anos, e me convidou para trabalhar lá. Na verdade, a RET, sim, a RET tinha uma engenheira que trabalhava lá, que era amiga do meu marido, que ele trabalhou na RET muitos anos também, ele já tinha saído, e ela falou assim, Ale, eu lembro que a sua esposa é geotécnica, a gente está precisando de um geotécnico. Aí ele falou assim, ela acabou de mudar de empresa, mas assim, mesmo assim, eles me convidaram para trabalhar lá, a Gabi falando Goiás. E aí eu Eu fui tô, parar no Goiás. eu tô acompanhando aqui. A Vi também me mandou, ó, minha amiga é fera, muito Ah, inteligente, ah. dedicada. Mas de vez em quando E a gente dá aí uma eu fui paradinha para olhar trabalhar. aqui. Aí eu fui trabalhar no Goiás. No Goiás. Então, quando eu fui, e a Tati também, ó, a Tati do Goiás também. E Obrigado pela aí presença, gente. aí eu fui pro Goiás.
e não queria, contra a minha vontade, ir para o Goiás, porque eu queria a RET, mas porque eu queria mudar para a área de projetos, eu queria sair um pouco do campo, assim, do campo da engenharia, né, porque eu costumo dizer que tem a engenharia e tem a engenharia de projetos. Eu queria sair um pouco da engenharia e entrar em projetos, mas não era o meu perfil, não adiantava. E eles sacaram de cara que não era o meu perfil. E a diretora virou para mim e falou assim, Débora, você quer ir para Catalão? Eu falei assim, não. Aí ela pegou e falou assim, tá bom. Ela só falou isso. Ela passou na minha mesa e falou assim, Débora, você quer ir para Catalão? Eu falei assim, não. Ela falou assim, tá bom. À tarde, meu chefe chegou na minha mesa e falou assim, Débora, vai para casa agora e arruma suas malas, porque você vai auditar o laboratório que vai fazer os ensaios pra gente no campo. Eu falei assim, ok, laboratório? Legal. Aí eu falei assim, mas quanto tempo? Ele falou assim, não, são só 2 dias, depois você volta. Eu falei assim, tá bom. Aí eu cheguei lá em Goiás, o laboratório tinha, sabe o quê? Nada. Eles faziam granulometria. Eles faziam granulometria. Eu montei o laboratório pro cara. Então eu falei assim, olha, você vai ter que ter isso, você vai ter que ter aquilo. Então a gente montou tudo. Ele comprou até... eu queria que eles fizessem a umidade de campo com o Speed, mas a Anglo-América não aceitava o Speed por causa da cápsula, né, por causa de problema ambiental. Eu falava, Sim. gente, mas não vai ter problema ambiental com essa cápsula. Não sei. Ah, mas são muitas, porque era a terraplenagem toda da obra. Então a gente fez na frigideira, não teve jeito. Mas essa parte de terraplenagem, eles até tinham um laboratório montadinho com Proctor, direitinho, essas coisas, mas eles não tinham limites direito, eles não tinham alguns ensaios, sabe? Não tinham como romper um corpo de prova de solo, né? E aí eu fui ajudando ele ali a montar. E aí meu chefe falou assim, olha, Débora, esse final de semana, infelizmente, você não vai voltar para casa. Eu fui na quinta para voltar no sábado. Aí ele falou assim, você não vai conseguir voltar no sábado. Você vai ter que ficar uma semana aqui para ajudar ele no laboratório. Eu falei assim, legal. Eu falei assim, uma semana? Ok. Aconteceu isso várias vezes comigo na Tecnogel, de tipo, eu ir fazer uma viagem para ficar 2 dias e pegar aquela roupa que você levava para 2 dias. Você não aprende, né? Você leva a roupa para 2 dias e fica um mês. Você acredita? Aí... e aí essa obra foi assim sensacional. Eram 2 obras, né? Era a ampliação da mina de Catalão, era a ampliação da mina, não, na verdade lá não tinha uma mina em Catalão, lá era a parte que eles trabalhavam o minério. A mina ficava, não, a mina era em Catalão e em Ouvidor era a parte que eles trabalhavam o minério. A gente trabalhava com nióbio. E aí eu cuidava das 2 obras. Eu era a única engenheira civil da obra. Era uma Puxa obra vida, de hein? engenharia civil e eu era a única engenheira civil da obra, na parte de fiscalização. Então, isso é Aí uma coisa tinha a importante da Gabi, gente entender também profissionalmente, né, para o pessoal que assiste. A gente está falando também de obra de Uhum. infraestrutura e tal, né? Quer dizer que essas particularidades são coisas que a gente vai enfrentar, né? Sim, vai enfrentar. E essa obra era assim, tipo, uma obra que tinha mais de 1 quilômetro de extensão. Então, tipo, tinha horas que eu tinha que estar no muro, a gente estava fazendo um muro de 20. Um muro era de 16 metros de altura, de terra armada, então você vai sair de nada e vai erguer 16 metros de terra armada, e o outro muro era 25 metros de terra armada. Eu nunca tinha trabalhado com terra armada. Caramba! Eu vivi, e aí tinha um amigão nosso, ele chama Cláudio Sanches, e eu ligava direto para ele para tirar dúvidas, e fui aprendendo. O nosso consultor era o Jaime, o Marziona. Jaime, Eu olha só, hein? passava Que nome, hein? horas com o Que Jaime. nome! Nossa, eu passava horas com o Jaime no telefone, até hoje. Eu falo com ele, porque depois que eu saí da RET, eu ainda fui para a Promon, e na Promon ele também era o consultor. E essa obra foi assim, sabe, foi o que me levou para o campo mesmo. Eu fui residente, eu acompanhei tudo. Tive vários pepinos na obra, porque ali era um solo de Goiás, que aí sim é um não saturado de Goiás, né? É aquele solo com minério de ferro, é aquele solo
que é pesado, né? Então você vai tentar escavar, a sondagem fecha, a Então, estaca raiz nem se fala. por isso que a gente fala assim, né? Estudar o solo é de fato estudar o que É, existe naquele local. Não dá para ficar transferindo né, é, soluções de um não dá, local para outro, porque não solo é dá. solo e cada um E tem o seu, né? mesmo que o local seja próximo, ontem a gente estava falando isso, questão de 50 metros, te muda o solo, não adianta, sabe? Perfeito. E uma coisa que me chamou a atenção muito na mecânica dos solos era justamente isso, porque quando você fala assim, eu vou trabalhar com concreto, legal, eu vou trabalhar com concreto, eu sei como que o concreto. Não é? Eu sei como que o concreto vai. Se eu fizer o traço certinho, ele vai responder certinho. Eu usei um cimento de qualidade, dentro da validade, bem armazenado. O que vai dar errado? Tem condições de Nada vai dar contorno bem errado. definidas, né? Então, agora, quando eu entro na geotecnia, o que eu faço? Eu tinha sondagens, outra coisa, sondagem. A empresa contratou furinhos de solo, né? Furamos com carinho o seu terreno. E o cara copiou um monte de perfil e tacou lá, uma obra de 1 quilômetro de Débora, extensão. vou falar para você, a gente conta essas histórias para os alunos, eles acham que é só história, que não é real. Mas isso É, existe, isso é que é o terror, né? olha, Curtia, que nem eu te falei aquele dia, né, que a gente tava falando, Débora, vai fazer a live, mas o que eu vou falar? Meu, você tem muita coisa para falar, porque não teve uma obra, parece que eu entrei, que não teve pepino. E Não, eu mas é falo, claro, normal. se Se não não tiver, tivesse. não tem É, graça. porque se não tivesse pepino, eles não iam me chamar, né? Porque o geotécnico só é chamado na obra quando tem pepino, né? Pior que é Eles não verdade. chamam, eles chamam uma empresa de sondagem para furar, que nem geotécnico tem na empresa. É Malemar isso tem mesmo. geólogo, né? Eu conheço várias empresas que é o engenheiro civil que assina perfil de sondagem. Gente, desculpa, a gente não tem preparo para assinar perfil de sondagem. O engenheiro É, civil não tem, né? A precisa gente se não tem essa especializar muito formação. para isso. Muito! E eu lembro que nessa obra o geólogo da empresa de sondagem virou para mim e falou assim: Olha o Luiz Sérgio, Luiz que Sérgio, saudade. grande Luiz Sérgio. Aliás, E deixa eu só te dar um toque. Faltam 9 minutos. Daqui a pouco a gente vai é, ter que começar a fazer uma despedida. E eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova daqui a algum uma tempo, nova hein? live. Porque assim, você tem história, mano. Luiz Muito Sérgio mandando um grande assunto, né? A abraço. geotecnia é um abração para É ele uma também. delícia. Deixa eu aproveitar aqui o Felipe lá do Além da Inércia, está falando aqui da questão dos solos. Ele está trabalhando também na pesquisa com a área de transportes, né? Pavimentos, Uhum, então tem tudo a ver aí. E aí, então, Débora, assim, vamos lá, vamos conversando, a gente tem mais alguns minutinhos. Eu só vou uhum, depois ter que fazer um encerramento antes sim, de dar o limite, porque senão eu não consigo Deus deixar poderoso. gravada, tá bom? Na E próxima aí, eu vou estar com o meu computador funcionando. isso, aí quando baixa o aplicativo fica mais fácil. Mas olha, Ah, vamos lá, a gente vai conversando, né? E aí, uhum, para quem está entrando e nunca tinha entrado nas nossas lives, toda quinta-feira, então às 19 horas, a gente vem apresentando algumas coisas aqui, experiências pessoais trocando ideias, né? E semana que vem a gente vai uhum. falar sobre BIM com o Bruno Inocente. Mas então, vamos Ai, lá e que daqui a pouco eu legal. vou pedir para você um recado para todo mundo que está assistindo e que vai assistir depois, né? A live vai ficar gravada. Mas vamos Uhum. lá, Débora, então. Então, e assim, esse solo, esse geólogo dessa empresa virou para mim e falou assim, viu, você sabe qual que é a formação do solo? Eu olhei para ele e falei assim, meu, mas é justamente por isso que eu estou pedindo para furar de novo, porque a outra sondagem já veio toda picada, eu não sei por quê. E a gente, eu lembro que eu peguei a empresa de sondagem, eu ficava sentada dentro da tendinha da sondagem, acompanhando metro por metro da sondagem, porque eu falei assim, agora eu vou ficar aqui em cima, eu quero ver esses caras furarem. Para não ter erro, né? E para não ter erro, só que já era uma outra empresa que a gente tinha solicitado para furar. Aí a gente achou um aterro de 10 metros. Um aterro, 10 metros. Um aterro lançado, sem especificação nenhuma. Bem Terrível. próximo ao muro de 16 metros de terra armada.
que Ai, você vai fazer isso? Uma obra daquele tamanho. A gente teve que trocar todo o solo. meu Deus. Pois é, Sorte que imprevistos. tinha muito solo. Sorte que tinha muito solo ali. A E aí veio a importância da falta, investigação, porque você a importância da não investigação. faz o tanto que precisa e depois quebra a cara e aí vai querer pôr É, a culpa em quem, né? esses dias um amigo meu falou assim, Débora, posso te mandar um perfil de solo? Porque eu vou construir. Eu falei assim, pode me mandar. Ele falou assim, eu só fiz 2 furos no terreno. Eu falei assim, não, tudo bem. É para uma casa, né, Curte? Ainda que fez 2 furos. Tem gente que nem faz. Pois é. Curtiu um furo. Um furo tinha 18 metros, o outro tinha 2. Uai. Eu falei assim, viu, vem cá. Será que essa pessoa que está assinando esse perfil não tem coragem de entregar isso? Ela não deslocou o furo? Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, que era uma obrigação dela, por norma, deslocar esse furo. Então, a gente pega muito isso, sabe? Curte muito matacão, fora de lugar ali. É, muita sondagem mal classificada. Então, eu tive uma obra o ano passado que eu fui para acompanhar 100 e poucas estacas, menos de 200 estacas, né? Que eram só os encontros de muro, era uma obra de... Eu nem ia acompanhar a obra total, era um galpão de pré-moldado, num trabalho com pré-moldado. E é verdade, José, a sondagem mais cara é a que É não é aquela que não... feita. Com O certeza. Zé Balbino, ele faz, a sondagem dele é boa. Aí, é, essa obra, das menos de 200 estacas, viraram quase 700 estacas na obra. Meu Deus, olha isso. Teve que estaquear o piso inteiro. Pois E é, assim, tipo, era mais fácil o cara vender aquele terreno e comprar outro e fazer, mas a fábrica dele já era do lado, era ampliação da fábrica, entendeu? pois Então é. a gente teve que fazer as estacas. Então, a gente estaqueou com estaca pré-moldada, não tinha trabalhado ainda com batistaca na minha vida. Falei, meu Deus do céu, né? Experiências Vamos novas. estudar, né? Novas experiências. E o pessoal do campo, assim, os operadores, nossa, eles foram 10 e eu aprendi bastante coisa com o pessoal, com o Caco também, que era a empresa do Caco que estava fazendo as estacas, aprendi bastante com ele. E sempre que eu posso, eu levo meu pai a tiracolo nas obras, né? Ele tem me acompanhado muito, agora que ele está aposentado, Que maravilha. Olha, ele ainda presta o serviço, né? eu tô querendo dar um passeio com vocês também, porque eu tô sentindo saudade dessa vida aí, viu? Ah, vamos sim, vamos sim. Vamos marcar aquelas provas de carga. Eu já falei com meu pai, falei, pai, o Curti vai entrar nas provas de carga. Ah, tô E, doido pra ir, já tô doido. Débora, faltam ó, três vai encerrar. minutos. É, faltam 3 minutos e assim, pela experiência que eu tenho, o tempo voa rápido. Então, assim, já vamos É, pensar em marcar uma outra que eu quero, né, mais histórias aí, porque porque eu eu não acho que falei isso. nem 10%. Eu imagino, que experiência fantástica você tem. E eu E queria o que você me legal desse um seria falar recado. Oi, sobre casos de obra, né? Seria legal também. falar sobre casos de obra. Vamos marcar uma só para isso. Mas assim, queria que você desse um recado para a turma que está começando agora, como é que eles podem achar o Na caminho. Você engenharia. conseguiu achar o seu caminho É, nos solos moles, né? Mas enfim, manda um é, recado aí eu e eu só vou acho. cortar se estiver muito perto do final agora. Vamos lá. Tá. Primeiro, eu acho que assim, a matéria que você se identifica mais, às vezes a gente se identifica na matéria até pelo próprio professor. De repente você foi mais, né, com o jeito daquele professor, gostou daquela matéria, gruda. Porque não tem como a gente abraçar tudo. Não tem como a gente abraçar tudo na engenharia civil. Essa é a primeira. Não adianta você querer ser bom em teoria das estruturas com o. É o. Ainda é o. Teoria das estruturas ainda é Teramoto. o Teramoto, né? Não adianta você querer abraçar a teoria das estruturas e mecânica dos solos, né? Assim, tipo, até a teoria das estruturas e mecânica dos solos vai ter uma hora que vai andar junto, mas não tem como você abraçar tudo, né? E então você vai se dedicar, claro, no curso todo, mas se dedique mais àquela parte que te agrada mais. Então, peça livros para ser estudado, peça, né, referências,
Eu acho que é isso, pedir referência, E se ir aproxime das atrás, pessoas. Eu acho que isso se é muito aproxime bom. das pessoas. E lembrando que as universidades, as públicas, né, a USP, a Unicamp, você tem como entrar como aluno Especial, né? sem ter regular, especial, e ver se realmente é aquilo que você quer, e estudar, e atrás da BMS, daí, ó, um monte de curso gratuito nessa As quarentena, associações, perfeito. muita palestra boa está acontecendo. Então é isso, sabe? Ler, estudar e ir atrás. E o campo Muito bom, faz parte. muito bom. Olha, Débora, fantástico, estudar é tudo. E agora eu vou ter que encerrar, gente. Um beijo. Quinta que Uhum. vem com o Bruno Hino e o Top